Boa noite. Então é isso. Opa, agora deu para ver vocês melhor, assim, melhor. Todo mundo bem, né? Claro. Depois desse monte de prece, não tem não ficar bem, né? A prece nos organiza, nos coloca num estado mais suave, mais tranquilo, mais equilibrado. Nós hoje vamos falar do capítulo 15 do Evangelho do Espiritismo, que é intitulado Fora da Caridade não há salvação. Quando nós lemos este título, né, já fica claro para nós que podem ter outras possibilidades, outras alternativas, mas se estivermos fora da caridade, não haverá salvação. Mas aí nos perguntamos, salvação de quê, né? Que tipo de salvação nós estamos buscando? E aí, eu tinha visto, desculpa, eu boa noite, eu não vi ela no início, quando eu cheguei. O que nós todos estamos fazendo aqui? Buscando o aperfeiçoamento, né? Nós que já temos aí um breve entendimento a respeito do ensino dos espíritos, todos nós aqui somos espíritos, agora neste momento reencarnados, existem os que estão aqui também que não estão reencarnados, mas em especial nós, nesta condição, estamos buscando evoluir, melhorar, né? Pouco a pouco, num progresso aí gradativo que vai acontecendo vagarosamente. É esta salvação que Jesus se refere, né? Que Kardec traz aí um apontamento mais claro no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que o Evangelho segundo o Espiritismo tem de diferente dos outros evangelhos? A contribuição de benfeitores espirituais, que trabalharam ali juntamente com Kardec para nos trazer maiores esclarecimentos, para que a informação nos fique mais clara, né, mais possível de entendimento. E por que nós precisamos compreender melhor, cada vez mais claramente? Porque nós precisamos aplicar a lição, né? É tipo receita de bolos, a gente conhece todos os ingredientes, mas não sabe como fazer. Então, esses benfeitores vêm nos trazer esses pontos que nós precisamos de mais clareza, né, no entendimento. Então, esta é a diferença. Então, o que tem nesse capítulo 15? Algumas informações que nos patenteiam, assim, fortalecem essa informação de que para evoluir nós realmente precisamos da prática da caridade, né? Como a gente compreende no decorrer de todo o capítulo que realmente é importante, porque nesse capítulo nós vamos ter ali informações sobre o que nós necessitamos para evoluir, nós temos ali que não é fora da verdade, nem fora da igreja, é fora da caridade que não haverá salvação. Tanto é que a última instrução dos Espíritos ali é um capítulo muito pequenininho, fica aqui a sugestão para que busquemos depois, né, o estudo, a reflexão a respeito. Nós vamos abordar aqui uma pequena parte, por causa do tempo também, para deixar vocês curiosos, claro, né, que vocês busquem a informação depois daqui. Então, a última reflexão, a última, né, instrução dos Espíritos ali é exatamente este item: fora da caridade não há salvação. Mas assim como nós, né, que agora estamos compreendendo a necessidade da caridade, partindo desse princípio como uma base sólida, né, uma ferramenta que não pode estar fora das nossas atitudes, a primeira compreensão, necessidade que nós sentimos mas o que é caridade, afinal? Porque é como o bolo, né? A gente conseguir fazer ele como tem que ser feito. Porque um bolo sai de qualquer jeito, não sai, mesmo que fique meio abatumado, mas sai. Alguém que conhece que é abatumado? Sabe, né? Tem gente que até gosta, como eu. O bolo não fica bonito, não fica vistoso. Então, a gente conhece os ingredientes, mistura tudo lá e põe para assar, mas não sai exatamente como tem que ser. É mais ou menos a caridade. Se nós não compreendermos exatamente o que Jesus está querendo dizer com isso, né, provavelmente nós vamos praticar, sim, com alguns equívocos. É por isso que Allan Kardec destina todo aí na codificação do Espiritismo um capítulo para esta fala, né, para este esclarecimento. Então, Allan Kardec também tem essa dúvida, né, esse questionamento. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: como é que Jesus entende o que é caridade? É como se ele estivesse hoje aqui e perguntasse para nós assim: o que quando a gente está fazendo, Jesus considera verdadeira caridade, né? Quais são as nossas atitudes, né? o nosso proceder na nossa vida que diz, isso aqui é caridade. É isso que Allan Kardec queria que os espíritos superiores esclarecessem para ele. Então ele diz que Jesus compreende como verdadeira caridade quando nós somos benevolentes para com todos,
indulgente para com as faltas alheias, todas também, e perdoamos as ofensas de todo mundo e todas. Não parece ser coisa fácil, né? Não sei para vocês, para mim está complicado. O que significa dizer isso? Que certamente para nós está extremamente desafiador praticar a caridade, né? Então, nós vamos agora andar um pouquinho aí por este capítulo. Este capítulo tem uma parábola de Jesus que é conhecida como a parábola que mais deixa claro o que é caridade, né? O que aponta, assim, nos traz alguns apontamentos que dizem para nós, ó, isso é caridade, isso não é caridade. Então nós vamos caminhar por ela, ela está logo no início desse capítulo, chama a parábola do bom samaritano. Nós vamos agora, antes de começar, né, a entrar no conhecimento dessa parábola, nos deslocar um pouquinho de Capão Novo, pode ser? Não se preocupe, vocês vão todos voltar para casa depois. Quem vai ser abduzido? Porque quando Jesus conversa conosco, ele não fala para os moradores de Capão Novo, nem de Capão da Canoa, nem de Arroio Teixeira, nem de Arroio Terra de Areia, proximidade nenhuma. Nenhum de nós que moramos neste planeta, em qualquer planeta que seja. Ele fala com o espírito que somos, imortal. Nós somos um espírito que temos uma longa trajetória percorrida e temos uma outra maior ainda a percorrer. É com este espírito que Jesus conversa. Então, tudo que ele diz, independente de quando ele diz, como é diferente. Independente de quando ele diz, é para hoje, é para agora, é para este momento. É para esta situação atual da sua vida e da minha vida. Esta informação tem que fazer sentido para nós, nesse momento. Porque Jesus é atemporal, Jesus é espírito puro, de alta envergadura moral. Então, tudo que ele diz, porque ele é também o responsável por esse nosso processo de evolução, tudo que ele diz tem uma valia muito ampla, muito grande. Não é só para aquele tempo. Porque Jesus falou essa parábola há 2024 anos atrás. Alguém lembra o que estava fazendo? Mas estava fazendo alguma coisa, que é espírito. Todos nós somos espíritos. Talvez estivéssemos desencarnados, talvez encarnados. Não sabemos, mas estávamos. Porque nós fomos criados e estamos nesse processo de evolução, a caminho da evolução. Então, quando Jesus fala isso há 2024 anos, nos parece que hoje não vai fazer muito sentido, né? Muito tempo passou, muita coisa mudou, muitas situações se alteraram. Então, mas o que nós fazemos agora com essa informação? Então, esse é o primeiro entendimento. Quando nós começamos, nos dirigimos para o ensino de Jesus, primeiro ponto que nós temos que ter claro para nós é que ele está falando com o Espírito, não com João, com a Maria, com José, com Antônio. Ele está falando com o Espírito que você é. Porque aí essa informação vai se enquadrando, vai se alojando ali nas suas necessidades, naquilo que você precisa fazer para trilhar a trajetória de evolução. Pois bem, vamos dar uma passadinha rápida pela parábola. A maioria de vocês deve conhecer, a parábola do bom samaritano, para depois a gente fazer um estudo, uma reflexão. A reflexão está baseada nesta obra, de Alírio Cerqueira Filho. São reflexões de parábolas de Jesus. Ele disse muitas parábolas, algumas extremamente complicadas de se entender, se não houver um entendimento do que acontecia na época, de como que... A gente até pode tirar um entendimento leve, né, raso, mas a reflexão profunda é preciso um estudo profundo também. Então, Alírio Cerqueira Filho é do Mato Grosso, é um terapeuta, um divulgador da doutrina espírita. Ele tem 3 volumes agora. Antes, num primeiro momento, publicou um volume, onde ele faz é como se ele sentasse conosco, para quem vai ler a obra, né? E só, vamos entender o que Jesus quis dizer com isso aqui, né? E faz uma profunda reflexão, né? Uma lindíssima reflexão de todas as parábolas de Jesus. Ele conta também com Joana de Ângeles, que é a orientadora dos trabalhos mediúnicos do Divaldo Franco. Ele é um grande estudioso de Joana. Joana teve muitas reencarnações enquanto psicóloga e psicoterapeuta, então se tem um espírito que sabe o que nós vamos fazer com aquilo que está acontecendo conosco, é ela. Então ele faz um passeio ali, né, pelas falas de Joana, também pelos estudos de Joana de Ângeles. Esta reflexão que nós vamos conversar esta noite está nesta obra. Para quem se interessar, é claro que pelo tempo a gente faz um breve resumo, mas fica aqui a sugestão também de buscar essa obra. Se não houver aqui na casa, acho que falar com os responsáveis aí, provavelmente providenciam, enfim,
Hoje é tudo tão fácil, né? Tudo na palma da mão. Só falta dinheiro às vezes, mas se a gente economizar um pouquinho, vem, né? Então, o que é a parábola do bom samaritano? Quando é que ela acontece? Jesus está lá nas suas pregações, né, da Boa Nova, e o doutor da lei, para quem não sabe, o doutor da lei daquele tempo era quem levava as leis para o povo da época, né? Então, era um homem entendido de leis. Mas ele chega para Jesus e pergunta: Jesus, o que eu preciso fazer para ganhar o reino de Deus? O reino dos céus. Que é, para nós hoje, o que eu preciso fazer para ter uma vida equilibrada em todos os sentidos? Emocional, financeira, né? Pessoal, profissional, como é que eu faço? Porque isso é o reino de Deus interno, bem-estar, o equilíbrio, né? A saúde integral do espírito e do corpo. Então, quando esse doutor da lei chega e faz essa pergunta para Jesus, ele pergunta para o doutor da lei, porque Jesus não respondia a pergunta, né? Ele devolvia para que a gente pensasse, e a gente mesmo respondesse. Então, ele pergunta: o que diz a lei? Porque Jesus sabia que ele estava sendo testado ali, né? Assim, e outra, o que tu entendes do que diz a lei? Porque a lei diz exatamente o que é a lei, mas o que nós entendemos do que disse a lei? Então ele repete a lei máxima de Jesus, que por mais que nós entendemos aqui que são o decálogo lá de Moisés, os 10 mandamentos, né? Jesus vem no seu tempo e resume tudo em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Botou todo mundo no compromisso de se auto-amar, porque ninguém ama outro sem se amar, né? Mas o amor vem de Deus, é Deus que transmite, passa por nós. Então, precisa amar a Deus primeiro. Quando ele diz isso, Jesus fala assim: é isso. Faze isso e tu vai herdar o reino de Deus. Aí ele, continuando o teste com Jesus, pergunta: mas quem é o meu próximo? Nós não fazemos essa pergunta? Quem é o teu próximo? Aquele cunhado que você não gosta muito, é o teu próximo? O vizinho, está incomodando um pouquinho? Alguém na família mais desafiador? Porque nós temos alguém de outra religião, de outro segmento doutrinário, é teu próximo. Aquela pessoa que está cometendo grandes desvios, né, de todas as ordens, é teu próximo? É nosso próximo? É meu próximo? Essa é uma pergunta que nós fazemos para Jesus constantemente, como nos dizendo para ele assim: para quem mesmo que eu devo fazer o bem? A quem mesmo eu devo amar? Essa é a pergunta. Porque o doutor da lei estava questionando ele, né? Porque havia convencionalismos na época, na sociedade da época. E aí Jesus, é nesse momento que Jesus traz a parábola do bom samaritano, que resumidamente é isso. Depois, se vocês quiserem ver mais na íntegra, daí está no Evangelho do Espiritismo. Um samaritano descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica aqui, num ambiente mais alto, numa superfície mais alta, Jericó mais baixo. Enquanto ele faz essa descida, essa viagem, ele é atacado por salteadores e fica à beira da estrada, claramente necessitando do apoio de quem passasse. Descendo também de Jerusalém para Jericó vinham um levita e um sacerdote, ambos na época conhecidos como homens inteligentes, de alta postura, conhecedores da lei, subjetivamente subentendendo-se que eram homens de bem, né? Porque ensinavam as leis para os outros. Como eu, por exemplo, agora. Não sou homem de bem ainda, mas estou ensinando para aprender primeiro, né? Porque quem chegou primeiro nos meus ouvidos aqui. Então, no momento que eles descem, também da mesma direção, de Jerusalém para Jericó, passam, visualizam aquele samaritano, mas seguem adiante. Nenhum dos dois presta socorro. O samaritano que está caído à beira da estrada. Um outro homem que estava em viagem passa e socorre o samaritano. Pega ele, leva até uma hospedaria, faz os primeiros atendimentos ali, os primeiros socorros, deixa um valor em denários, que era a moeda da época, para que o samaritano fique sendo atendido até que esteja pronto para seguir o seu caminho. E ele segue a sua viagem. Jesus pergunta então ao doutor da lei: quem foi o próximo deste samaritano? O doutor da lei falou: aquele que teve misericórdia para com ele. Então, é isso. Vai e faz o mesmo. Tu vai estar certo de que tu encontrou o teu próximo. É importante ver um detalhe aqui na fala de Jesus, é por isso que Jesus é tão atemporal e tão grandiosamente grande, né? Ele faz a pergunta ao contrário, perceberam? Quem se transformou no próximo do samaritano? Ele não pergunta de quem o samaritano foi o próximo, ao contrário.
Quem que se transformou em próximo do samaritano? Quem que chegou até ele, né? Aqui Jesus já deixa bem claro para nós que o necessitado, diante de uma oportunidade de caridade, não é o outro, somos nós. A oportunidade é para nós. Porque a caridade é aquela ferramenta de evolução, sem a qual nós não nos salvaremos. Então a caridade, ela é um processo, uma possibilidade, uma alternativa que nos oferta para que a gente faça o exercício da tarefa. Então quando Jesus faz essa pergunta e diz isso, o samaritano então não entende. Mas e nós? Será que nós entendemos? O que foi que nós entendemos com esta parábola? Que quando nós encontrarmos alguém à beira do caminho, nós devemos fazer o quê? Auxiliar. Não é isso? Vamos ver se é isso mesmo que o samaritano entendeu? Claramente é isso. O que Jesus deixa claro para nós aqui? Sempre que houver alguém precisando de auxílio, vá lá e auxilie. Esse é o teu caminho para chegar ao reino de Deus. Para ter uma vida próspera, equilibrada, serena, em todas as áreas da vida. Você tem que praticar a caridade. Essa é a forma rasa de entender. Que nós entendemos claramente. Ficou claro para nós isso, né? Mas e o samaritano? Será que ele entendeu? Porque o samaritano entende alguns pontos que é o que a Lídia Cerqueira Filho traz para nós, que Joana de Ângeles também cita. Vamos lá. Primeiro, Jesus utilizou o samaritano. Não podia ser qualquer outra pessoa, ou uma pessoa qualquer, sem citar onde ele morava. Quem é que está à beira do caminho? O samaritano. Quem era o samaritano na época? Um povo excluído. Era um povo, entre aspas, amaldiçoado. Era como se quando você tocasse no samaritano, naquele tempo você ficaria impuro. Então, claramente, identificado um samaritano, passe e não faça nada, senão você vai se prejudicar. Esse era um convencionalismo, a prática da época, da sociedade da época. Essa situação se deu lá no início da divisão das 12 tribos, tem essa questão governamental, essas coisas que parece que hoje continuam acontecendo, né? Passaram-se 2024 anos e ainda estamos divididos por uma consequência ou outra, política ou não, governamental ou não, mas nós estamos ainda, né, nos selecionando. Então, o samaritano era alguém que imediatamente Jesus deixa claro, né? Se tu for ajudar ele, vai ter que fazer esforço. Claro, ficou aqui também. Para nós não, porque nós, é claro que o Evangelho segundo o Espiritismo traz isso também. O início, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é todas as falas de Jesus com uma abordagem mais profunda. No início, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um contexto histórico, nos trazendo características do povo da época, como eles viviam, o que eles eram, para que no momento que a gente viaje pelos capítulos, a gente tenha esse entendimento, essa compreensão. Então, o que o samaritano era? Esta pessoa que era excluída, não toca, não ajuda, não se aproxima, para que você não se prejudique. Então, quando o levita e o sacerdote, mesmo sendo homens da lei, que ensinavam leis para o povo, né, diziam que tinha que fazer o bem, não atenderam. Por quê? Porque se tornariam impuros. Então, seguem caminho. Um outro ponto importante que Jesus usa. 2 cidades, quais são? Jerusalém e Jericó. O que se entendia na época, e o doutor da lei sabia que o samaritano era alguém que ele teria muita dificuldade em ajudar. Ele teria que vencer o convencionalismo da época, né, os seus preconceitos. Será que nós não vivemos isso hoje? Quando nós vamos ajudar, por exemplo, não sei aqui, mas lá em Capão é bem assim, tem um povo que fica na sinaleira ali, né, vendendo bala, assim, a gente olha, mas é um jovem, né, talvez alguém até que faça isso. E a gente contextualiza, né? Não vou fazer porque eu não sei o que ele vai fazer com o dinheiro, não sei o que ele vai fazer com a minha ajuda. Então, e às vezes também uma pessoa com necessidade, que nós julgamos não ser uma doença, digamos assim, às vezes nós consideramos que a depressão não é uma doença, nós consideramos, né? Pela nossa falta de informação, e não prestamos auxílio porque estamos no convencionalismo do julgamento. E aí ficamos nessa separando, né? Quem é nosso irmão e quem não é nosso irmão. Quem nós devemos fazer auxiliar e quem nós não devemos auxiliar. Então, essas 2 cidades utilizadas por Jesus, na época,
Jerusalém era considerada uma cidade sagrada. Todos os festejos, as comemorações religiosas aconteciam em Jerusalém. Então era considerado, quando você estava em Jerusalém, você estava próximo do divino. Quando você estava em Jericó, que era o contrário, era uma cidade que também ficava num nível maior, né, menor a nível do mar, era uma cidade considerada amaldiçoada, vamos dizer assim. Era uma cidade onde, o contrário de Jerusalém. Né? Então, por que Jesus faz essa comparação? Quem descia de Jerusalém para Jericó? Primeiro o samaritano, né? Depois o levita e depois o sacerdote. Todos os três desciam de Jerusalém para Jericó. O que aconteceu com o primeiro, o samaritano? Foi atacado por salteadores. Aqui a livro de Cerqueira Filho nos traz a seguinte interpretação. Primeiro, sempre que nós nos distanciamos do que há de melhor em nós e nos aproximamos das nossas imperfeições, a Jericó que habita em nós, a nossa tendência é a não praticar a caridade. Não, pelo menos, como deveremos praticar. Esses três estavam nesse sentido, certo? Mas um deles, que era o samaritano, ele não deixou de praticar a caridade. Mas o que aconteceu com ele? Atacado por salteadores. Quem são os salteadores? As nossas imperfeições, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas inseguranças. Então, quando é que nós ficamos? E Jesus usa um outro termo muito interessante. O samaritano, porque descia de Jerusalém para Jericó, foi atacado por salteadores e estava à beira do caminho. Quem está à beira do caminho? Quem não está no caminho. Então, quando nós estamos à beira do caminho, nós não estamos no movimento de evoluir, nós estamos parados à beira do caminho. O que significa dizer que não é somente aquele que caiu porque foi atacado, mas é aquele que se deixou atacar pelas suas imperfeições e paralisou. Acho legal que tá todo mundo fazendo assim. Que bom. Eu também, tá, gente? Também faço assim. Quando nós nos deixamos... Nossa, e como faço? Quando nós nos deixamos envolver pelo que não é bom em nós, pelo que está por desenvolver ainda, e não priorizamos o que já existe, porque já existe nesta caminhada longa que nós já fizemos, nós desenvolvemos muitas boas virtudes. O que Jesus está chamando a atenção é priorize estas boas virtudes, porque você vai conseguir praticar a caridade. O que ele entende por caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Primeiro para com quem? Conosco. Então, se nós cometemos uma falta, estamos tristes, angustiados, alguém nos abandonou, alguém teve uma prática injusta conosco, que nós consideramos injusto, ou nos feriu, e nós estamos ali magoados, feridos, a nossa tendência é ser atacado pelos salteadores, as nossas próprias imperfeições, e ficar à beira do caminho. Se nos conectarmos com a Jerusalém que existe em nós somos todos filhos de Deus, criaturas divinas, vamos encontrar meios de seguir caminhando, permanecer no caminho. Os outros não praticaram a caridade por quê? O levita e o sacerdote. Por que Jesus cita exatamente o levita e o sacerdote? Para deixar claro para nós que no momento da prática da caridade não importa a nossa situação. Não é isso que vai definir. Não é o quanto nós temos ou não temos, o quem somos ou não somos, é o nosso sentimento. É estar mais próximo de Jerusalém do que de Jericó. É priorizar aquilo que existe de bom em nós, do que aquilo que ainda está por desenvolver. Então, quando ele nos chama a atenção para esse movimento, ele diz que por que eles não fizeram? Porque no momento que eles identificam que é um samaritano, o que vem no pensamento? Existia um convencionalismo na época, não tinha? Não mexe com o samaritano. Era um convencionalismo. Por falta de informação, por preconceito, era uma prática que no futuro não existiria mais, tanto que não existe mais. Nós estamos no futuro. Então, mas aquele sentimento nos dois, apesar da inteligência deles, né, que eram doutores da lei da época também, fez com que eles paralisassem. Ficaram à beira do caminho, como os samaritanos. Não seguiram o caminho de fazer a prática da caridade. Por quê? De novo, se distanciaram de Jerusalém e se aproximaram da Jericó. Jericó é aquilo que existe em nós que ainda precisa ser revisto, precisa ser reformado. Quem que atendeu, então? Quem foi que atendeu o samaritano? Um homem, qualquer um, que estava fazendo o quê? Em viagem.
Todo mundo lembra dessa parte, acho legal. Não estava descendo. Não estava priorizando, não estava indo na direção das suas imperfeições. Estava em viagem. O que nós todos estamos fazendo aqui hoje? Em viagem. Todos nós estamos em viagem. Por isso que a gente começou falando, ó, nós somos espíritos, não somos moradores de casa. Nós somos espíritos. E todo espírito é um peregrino. E todo peregrino é um viajor. Todo viajor precisa de mala pouca. Quem é que quando viaja aqui leva sempre 1, 2, 3 malas a mais? Tem umas que nem abrem lá no lugar para onde foi. Tem roupa que leva que nunca usa. Não me deixem sozinha nessa, né, gente? A gente só não leva mais porque não tem, né? Se tivesse, levava mais. Então, qual é o nosso processo? De fazer acúmulo de bagagem. Jesus está se referindo aqui a roupa, malas? Não, sentimentos. Sentimentos. Enquanto peregrinos, espíritos, viajores, que vivem passando de um estágio para o outro, de um planeta para o outro, o que ele mesmo disse, né? Não se tire o vosso coração, tem muitas moradas na casa do meu Pai. O que ele diz para nós aí? É aquele ressentimento. Talvez você já nem se lembre mais do que foi que a pessoa fez. Mas o ressentimento está aí, guardadinho. Talvez a pessoa, tu já até gosta dela. Só que sabe que fez uma coisa lá que eu gostei, mas o ressentimento permanece. Porque foi há 30, 40 anos atrás. Não vamos nem falar das encarnações passadas, né? Porque a gente não lembra. Mas às vezes nós estamos com uma mala aí que não nos serve mais. Não nos é mais útil. E está nos trazendo entraves, impedimentos. Esse é o chamamento de Jesus. Mas este homem, por estar em viagem, por estar no movimento, na estrada, o que ele faz? Ele acolhe o samaritano. Mas tem um ponto importante aí, que é bom que a gente reflita. Ele pega o samaritano, leva lá na hospedaria, deixa um pouco de dinheiro lá, para que ele seja bem atendido e faz o que depois? Volta para a viagem, né? Porque por vezes a gente é muito bonzinho aqui, na casa espírita. Ou lá no trabalho, com os amigos. Às vezes a gente é gente boa pra caramba. Com a namorada, com o namorado, mas com os pais, com alguém doente da nossa família, com alguém mais necessitado de nós, nem tanto. Então quando Jesus fala, o que Jesus está nos dizendo? Não se perca na caridade. Faça aquilo que é o teu dever só. E volte para a tua jornada. Porque o que é a nossa jornada? Primeiro que é um plano. Nenhum de nós caiu aqui de paraquedas. Os nossos pais são os que devem ser os nossos pais. Porque às vezes a gente quer trocar, né? Que é mais leve, mais fácil. Os nossos irmãos, foi combinado, foi organizado. E nós estávamos lá, organizando junto. Então, o planejamento reencarnatório, ele é composto desse cuidado que tem uma ligação direta com o que nós precisamos evoluir, mas também uma ligação direta com aquilo que nós já temos de capacidade interior. Então nós não viemos aqui só para resgatar, nós viemos para fortalecer ainda mais aquilo que já está bom, ajudar na construção do reino de Deus no mundo, para que o mundo inteiro viva melhor e mais, não é só para nós. A reencarnação ela tem vários caminhos. Ela é individual, ela é familiar, ela é social, ela é planetária. Todos nós contribuímos com tudo enquanto estamos aqui reencarnados. É um plano fraterno e universal. Não é só o meu, eu, né? E a minha família, o meu grupo. Então, este caminhar nosso, dentro da caridade, ele precisa fazer um movimento de que nós vamos lá, cumprimos com o nosso dever, mas voltamos para o nosso dever maior. Porque o maior dever que nós temos, isso está lá no Evangelho também, o maior dever que nós temos é primeiro para conosco, não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o primeiro movimento nosso é se auto-amar, se auto-perdoar, ser benevolente para consigo mesmo, ser indulgente para com as faltas alheias. E é nesse processo que nós vamos nos construindo. E às vezes a gente pula, né? Pula porque é mais fácil pular, é mais leve pular. Então a gente ama lá fora porque às vezes aqui é mais difícil. Porque nós não amamos aquilo que não é bom, né? Sim. Por isso que criança é tão fácil de amar, né? Por isso que os espíritos chegam na nossa vida tudo bebezinho, assim. Mas ele não é um bebezinho, ele é um espírito antigo, que vai se revelando a pouco e pouco. Por que nós precisamos nos conhecer? Para ir
nos compreendendo e nos amando. Nós não vamos amar uma coisa que não é boa. Nós vamos compreender, ser caridosos, ser indulgentes, perdoar-nos e vamos construindo esse amor por nós mesmos, para depois entregar para o outro, que é a base da caridade. Então, quando Jesus traz essa parábola, e o que é importante para nós, que o nosso tempo já está acabando, ficar com essa reflexão. O samaritano, ele entendeu exatamente desse jeito aí. O que vocês acham que ele fez? Segunda pergunta. Por que ele entendeu desta forma? Porque ele conhecia os contextos. Ele entendeu por que Jesus trouxe o samaritano. Quando Jesus traz o samaritano, ele diz assim, ó, caridade não é negócio fácil, não. Se não houve esforço na prática, no movimento, a caridade está, não é equivocada, mas está faltando alguma coisa. Lembra do óbolo da viúva, que Jesus, ó, todo mundo foi lá, né, no gasofilácio, gasofilácio, acho que é isso, né, entregar as suas doações, a viúva foi lá entregar o que não tinha, era o que ela tinha na mão, era tudo. E os outros entregavam o que estava sobrando. Porque o que Jesus está se referindo aí? Toda caridade que é real, que é verdadeira, que te transforma, é aquela que você precisa praticar esforço. Por isso que botou um samaritano lá. Porque ninguém ia ajudar um samaritano. Só quem praticasse o esforço de se libertar dos convencionalismos da época. De se libertar das tuas imperfeições. De focar naquilo que você vai ser um dia. Naquilo que você vai estar construindo para se melhorar. Então a caridade é essa ferramenta. Mas onde é que ela é ferramenta? Para a gente fechar. Por que ela é ferramenta? O que acontece no momento que nós vamos praticar a verdadeira caridade? No primeiro momento tem que ter o quê? Esforço. Movimento de esforço. Sair de onde a gente está sentadinho no bem bom. Tem que haver um movimento de melhora para fazer a verdadeira prática da caridade. Mas quando a gente entrega alguma coisa, a gente faz o quê? Faz uma reforma, tem uns universitários aqui. Mas a gente faz um desapego, não é assim? Quem fez doação agora para esse momento do Rio Grande do Sul, alguns de nós não, né? A gente pegou umas coisinhas que estavam sobrando lá e deu, né? Mas alguns de nós foi lá e comprou algumas coisas, tirou do salário mesmo. Outro deu uma roupa que ficou na dúvida, mas isso aqui acho que eu vou usar um dia, não vou, né? Estão precisando mais, um colchão, quem sabe. Então, assim, a principal tarefa da caridade nas nossas vidas é o desapego. Por isso que quando alguém chega nos oportunizando o ato da caridade, o necessitado somos nós, ele é a ferramenta, porque no momento que eu entrego, eu me liberto do apego material que eu tenho por isso aqui. Então, o movimento. Cada um de nós está fazendo esse movimento de desapegar-se materialmente. E aqui nós falamos de tudo. Porque quando você para ouvir um amigo, é do tempo que você se desapega. Da pressa. Que nem diz o Divaldo, nós estamos todos com muita pressa. De ir não sei para onde. Mas estamos com muita pressa. Então, quando nós paramos para ouvir alguém, nós nos desapegamos do quê? Desta pressa. Então, há sempre um movimento de libertação de algum apego que é danoso para nós, para a nossa evolução. Então a caridade realmente é uma grande ferramenta para todos nós. Mas é claro que não é de fácil execução. Como Jesus deixa claro, né, na parábola do bom samaritano, que é considerada uma das parábolas que mais nos esclarece a respeito da caridade. Deixa claro, né, por que nós temos dificuldades, onde é que nós estamos nos equivocando, por que o caminho, né, a prática não está como deveria ser. Então fica aí a sugestão do capítulo 15, ele é bem curtinho, para quem não gosta de ler. É um dos menores capítulos, acho, do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também as obras de Alípio Cerqueira Filho. Muito obrigada pela atenção, uma boa noite. Até a próxima, se Deus quiser.